E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazoni, você tá no canal Traje Cômico e bora pro vídeo de hoje. Todo mundo deve estar sabendo que a HBO começou a produzir uma série de The Last of Us baseada nos games que fizeram muito sucesso. A série começou super hypada, todo mundo elogiando a questão da fidelidade, né? Pelo menos na história. Esteticamente também eu acho que a série buscou ser bastante fiel no figurino, na ambientação. Só a escalação de alguns personagens que pode ser um pouco controversa, mas esse não é o ponto. A questão é que o episódio 3 acabou sendo polêmico e confesso, eu não achei que a gente teria uma polêmica dessas tão cedo em The Last of Us. Eu sabia que ia ter polêmica em algum momento, especialmente na segunda temporada, se a segunda temporada for adaptar o segundo jogo. Mas nessa primeira temporada eu achei que não ia ter muita coisa, porque, sei lá, o jogo é de 2013, então se a adaptação fosse seguir de forma bem fiel o enredo do jogo, não tinha tanto espaço para, sei lá, colocar alguma coisa ali da agenda que pudesse acabar virando polêmica no Twitter. Mas os produtores conseguiram. Eles encontraram, digamos, uma brecha para colocar uma sinalização ali em The Last of Us no terceiro episódio e aí levantou essa polêmica. Mas foi lacração ou não foi lacração? O que aconteceu? Então, basicamente, óbvio que vai ter spoiler aqui. Então, se você não está assistindo a série, enfim, você vai esperar sair todos os episódios, eu vou ter que contar sobre alguns acontecimentos. E, inclusive, vou fazer comparações com o jogo. Mas não vou falar de nada que seja muito importante sobre o final da história. Na verdade, a gente vai falar sobre coisas que não alteram tanto o rumo da história. E esse é um dos pontos importantes dessa polêmica, inclusive. Bom, o que aconteceu? No jogo, existe um personagem chamado Bill. É um dos primeiros com quem você interage, que entra no seu grupo e te ajuda nas missões. E já no jogo existem alguns easter eggs, algumas referências bem sutis que você pode pegar, seja em cartas, seja na decoração da casa do cara e seja em alguns diálogos, para entender que muito provavelmente, alguns vão dizer, não, tá super claro, mas enfim, o jogo ele deixa nas entrelinhas o fato de que esse Bill é gay. E aí na série de The Last of Us, os produtores decidiram focar esse terceiro episódio no passado desse personagem. E aí eles acabaram com as entrelinhas, acabaram com as sutilezas. Realmente acabou se tornando um episódio de romance gay. O episódio todo foi focado não só no passado dele, eu diria, mas especialmente no romance dele com o seu companheiro Frank. E sim, esse episódio acabou dividindo muitas opiniões porque foi um episódio bem feito, né? Ele foi bem roteirizado, ele foi bem atuado, existem elementos no jogo que sustentam a construção desse personagem. Simplesmente os produtores decidiram explorar um pouco mais o background de um dos personagens secundários que não teve a trama tão explorada no jogo, mas que tinha ali as referências e a série decidiu mostrar isso. Então isso seria lacração? Bom, a resposta é bem mais complicada do que geralmente é. Para vocês terem noção de quão difícil é responder se foi ou se não foi lacração, eu vi muita gente dentro da direita mesmo, ou pessoas que são contra essas pautas identitárias e a agenda woke, falando que não, definitivamente esse episódio não foi lacrador. E são justamente essas pessoas que eu quero trazer aqui para utilizar como base, para meio que ter um diálogo com o que essas pessoas escreveram e oferecer alguns contrapontos. Começando por uma figurinha carimbada aqui do canal, Eli Vieira, que gostou muito do episódio e fez aqui alguns tweets para explicar por que, na visão dele, esse não foi um episódio lacrador. É lacração ou só uma história com minoria? Sinais de lacração: ênfase em narrativa de vitimização, nós contra eles e etc. Um gay que sobrevive no apocalipse zumbi fúngico e dedica a sua vida a um amor achado por sorte nessa situação, não é nada disso. É só roteiro bem escrito mesmo. Aliás, não consigo pensar em uma não vítima maior do que um cara libertário. Tem até a bandeira de Gadsden, armado até os dentes, que sobrevive porque não confia no governo. Parabéns ao ator ali, né, o Nick Offerman, pela excelente atuação. E outra pessoa que também fez uma thread para falar que esse episódio não foi lacrador foi o Clarion, que é um outro cara que também sempre fala contra essas pautas da agenda woke. Ele assistiu esse episódio e chegou na mesma conclusão que o Eli. Ele falou: o último episódio de The Last of Us foi lacração? Resposta: não. 3 motivos seguindo o fio para quem não quer ler, porque vai ter spoiler, né? Mas vocês já foram avisados. Não muda radicalmente personagens estabelecidos. No jogo já havia uma certa suspeita no ar de que havia algo mais entre Bill e Frank. A série só é mais explícita quanto a isso. Esse primeiro ponto é onde eu discordo muito
do Clarion. E inclusive, na minha opinião, aqui o Clarion ele tá chegando numa conclusão idêntica ao que um identitário chegaria. E eu vou explicar por quê. Existem elementos no jogo que indicam que o Bill era gay e que ele tinha um relacionamento amoroso com o Frank? Sim, esses elementos estão lá. Só que o que eu acho que é o argumento identitário aqui do Clarion é reduzir o personagem a isso praticamente. Porque, mano, o Bill não é simplesmente a sexualidade dele. Ah, ele já era gay no jogo, então ele continuou gay na série, ou seja, não mudou radicalmente nada nos personagens. Olha, na verdade mudou pra caramba, mas mudou muito mesmo. A história do Bill é completamente diferente na série e no jogo. Então aqui tá o primeiro elemento que você pode pegar pra dar uma questionada. Na série, é realmente uma história de romance. É, sei lá, uma mistura de Brokeback Mountain com Romeo e Julieta com Walking Dead. E bem pouco de Walking Dead, porque a verdade é que você praticamente esquece que tá num apocalipse zumbi. Porque é só uma história de romance gay. 90% do episódio é focado no romance dos dois e é um verdadeiro conto de fadas. Os dois, eles estão vivendo, sabe, um sonho naquele apocalipse. É até curioso, porque você pode falar que tem um final trágico, tipo Romeo e Julieta, já que os dois morrem envenenados. Mas olha, considerando que os dois estão num apocalipse zumbi, que eles já estavam bem velhinhos, que eles passaram a vida toda juntos, casados, tiveram um relacionamento ali estável e feliz e sobreviveram, né, numa cidade bonita só pra eles durante muitos e muitos anos, dá até pra imaginar que eles talvez tenham sido as duas pessoas mais felizes do mundo durante esse período do apocalipse zumbi. Então, claro, é um final bonito, emocionante, trágico, mas é uma história de amor fofinha, romântica, sabe? Então foi assim que aconteceu na série, né? Uma história de amor que eles vivem juntos e ficam felizes para sempre. Só que no jogo é exatamente o contrário. Completamente o contrário. Inclusive, para refrescar um pouco a minha memória, eu fui atrás de algumas cenas do jogo depois de assistir esse episódio e chega a ser um baque de tão diferente que é a história. É outra história completamente. Eu vou mostrar para vocês só a carta. E claro, dá um pouco de contexto, né? Mas essa é a última carta que o Frank deixa pro Bill na versão do jogo da história deles. Ele fala: "Bem, Bill, duvido que você encontre esse bilhete, porque você tinha muito medo de vir para essa parte da cidade. Mas, se por algum motivo veio, quero que saiba que eu te odiava. Eu fiquei cansado dessa cidade de merda e do teu jeito inflexível. Eu queria mais da vida e você nunca conseguiu entender isso. E aquela bateria idiota, de que você tanto se resmungava, eu a peguei, mas acho que você estava certo. Tentar sair dessa cidade vai me matar, mas ainda é melhor do que ficar outro dia com você. Boa sorte." No jogo, eles tiveram um relacionamento tóxico, um relacionamento de merda. Eles não se davam bem, eles não se suportavam, porque o Bill do jogo é completamente diferente do Bill da série. Esse é o ponto. Não, ele tem lá uns elementos que, assim, o que é o Bill, né? Além de gay. Porque esse é o ponto, tipo, se você reduzir ele à questão identitária, não, ele é gay no jogo, ele é gay na série, então ele tá igual. Hã? O Bill do jogo é um cara completamente paranoico, sabe? É um cara cuidadoso ao extremo, é um cara ranzinza, resmungão, inflexível, é um cara dificílimo de lidar. Aí você pode falar, não, mas ele também é assim na série. É completamente diferente. Completamente diferente. Você não vê, sabe, 1/10 do deboche que ele tem no jogo, daquele humor ácido, até porque você não vê a interação dele com a Ellie. E esse é mais um problema, a gente vai chegar lá. Vamos primeiro falar sobre o relacionamento dos dois. Mas você não vê quase nada dessa parte da personalidade do Bill. Ela tá lá pra dizer que é o mesmo personagem, mas é muito sutil. Tanto que na série eles conseguem facilmente contornar por isso e o Bill amolece. O Bill vira outro personagem. Na série ele é fofo. Na série ele fica realmente um personagem fofo, romântico, sabe? Tipo, os dois formam um casal perfeito. Parece com essa história do jogo? Não tem nada a ver. A história é o oposto. É completamente diferente. E aí, além de escrever essa carta, realmente o Frank morre. O Bill encontra ele junto com o Joel pendurado. Porque ele se matou. Ele preferia morrer do que ficar junto com o Frank mais um dia. Então, você me falar, não mudou radicalmente nada nos personagens. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta pro Clarion, agora que a gente pegou esse contexto, né, da história dos dois no jogo, que é completamente diferente. É uma história trágica, um relacionamento tóxico, que não deu certo e que terminou de uma forma traumática. Voltamos aqui pro que o Clarion falou, não muda radicalmente personagens estabelecidos.
Vamos traçar um outro paralelo então. Vamos pegar Titanic como exemplo, que é uma história, um romance muito bem estabelecido. Se você faz um remake de Titanic, e aí nesse remake Rose e Jack se odeiam. Eles começam a ficar juntos, mas eles percebem que não tem nada a ver um com o outro e na verdade eles se detestam, não se suportam. E o Jack, ao invés de morrer congelado tentando ajudar a Rose, ele se joga do barco porque ele não aguenta mais ficar perto dela. Você vai me falar que, putz, não mudou radicalmente nada nos personagens estabelecidos. Você diria isso? Ou você diria, caramba, mudou a história inteira, mudou tudo, são outros personagens. Porque você sabe que Rose e Jack não são só um casal hétero. Eles não se resumem a um casal hétero. Então esse é o ponto. Por isso que aqui eu tô vendo um argumento identitário. Porque basicamente ele tá falando, pô, os dois são gays no jogo, os dois são gays na série, então não mudou nada. Não, eles são mais do que só gays. São duas histórias completamente diferentes. E aí, quando você faz uma história completamente diferente, eu acho que é previsível que vai ter gente que vai gostar mais de uma história e mais de outra. Então assim, não tem problema você ter gostado mais da história deles na série. Você achar, não, mas é que ficou melhor na série, funcionou melhor pra mim. Agora, pode ter gente que vai também preferir a versão da história deles no jogo. Pessoalmente, eu acho que a história do jogo funciona muito mais no contexto de The Last of Us. É uma história de um mundo pós-apocalíptico infestado de zumbis. É uma história trágica. Eu acho a história do jogo muito mais impactante. Muito mais. A história da série, ela é uma história bonita, ela é comovente, ela mexe com você, ela te deixa tipo, ah, que bonitinho o casal ali, né, os dois, que fofos. E aí no final você fica triste, tipo, não, romântico, mas ao mesmo tempo trágico, porque os dois, né, morreram juntos com aquele vinho. Agora, pra mim não tem comparação com o impacto da cena de encontrar o seu ex-parceiro pendurado, de receber uma carta pesada como essa. Sabe, o quão realmente trágica é a história que os dois tiveram juntos. Inclusive, é uma parada que eu não sei se eu já vi também. E aí que tá. Aí você pode se perguntar, por que será que ao invés de contar a história de um relacionamento gay abusivo, eles decidiram contar a história de um relacionamento gay super saudável e fofinho que eles ficam felizes para sempre? Pode fazer esse questionamento. Será que foi uma decisão criativa motivada por ideologia? Eu, conhecendo as pessoas por trás dessa série, que são pessoas que também estavam por trás do segundo jogo, eu acho que tem boas chances. Mas vamos lá. Outros problemas, ao meu ver, desse episódio. Então, pra vocês verem, não é tão simples. Foi lacração ou não foi lacração? Eu acho que assim, como uma peça isolada, isso é uma coisa que eu falei desde os primeiros tweets. Se você pega esse episódio, esquece que é The Last of Us e considera ele uma obra isolada, é um filme de romance gay. É uma nova versão de Brokeback Mountain, uma outra coisa, sei lá. É um filme de romance gay, é um filme pra contar a história daquele casal. Cara, foi um romance bem feito, bem escrito, bonito, bem atuado, a produção, enfim, funciona como uma peça isolada. Agora, dentro da série de The Last of Us e como parte de uma adaptação de uma história que já existe, eu acho que tem problemas. Acho que tem alguns pontos que a gente pode criticar sim. Essa adaptação que eles fizeram, focando todo o episódio no casal, mudando a história do Bill e do Frank, inclusive matando o Bill antes da Ellie e do Joel chegarem na cidade dele, muda muita coisa na história. E pula arcos que são muito marcantes do jogo. Ruxa boa parte da história. Então a gente perdeu toda a cena da escola, a gente perdeu as armadilhas, praticamente não mostra as armadilhas do Bill. Mostra algumas pessoas, tipo um zumbi caindo na armadilha e depois ela servindo pra resistir um pouco ao ataque da Fedra. Mas o Joel a gente nem vê passando pelas armadilhas. E no jogo essas armadilhas rendem cenas incríveis. Tem uma cena em que o Joel fica pendurado de ponta cabeça em uma armadilha tendo que lidar com infectados. Eu sei que muita gente vai falar, mas é porque é jogo, é diferente, porque a série é mais realista. Esse é um problema que a série já vem demonstrando até aqui, né? Porque ela realmente está pulando praticamente todos os momentos de ação. Praticamente não teve ação. E eu entendo você falar, mas The Last of Us não é sobre zumbis. Não é sobre o apocalipse em si. Não é sobre a ação. É sobre os relacionamentos. Ok. Sim, é muito sobre os relacionamentos. Especialmente sobre um relacionamento de pai e filha, né? O grande foco da história é isso. Essa é uma das coisas bonitas de The Last of Us. É a construção do relacionamento de pai e filha entre Joel e Ellie. Mas é importante também para estabelecer o Joel como um personagem badass que ele tenha um pouco de trabalho em alguns momentos. E é uma coisa que me incomoda um pouco. O Joel é de longe o meu personagem favorito da série. Eu entendo que a série é muito mais realista do que o jogo. Só que assim, a série várias vezes ela fala que o Joel é um cara badass. Ela fala, a gente sabe do que eles são capazes. Aí ele pergunta do que eles são capazes.
Sabe, a série fica falando, eu sei que você dá conta, só você pode fazer isso. Ela fala muitas vezes que o Joel é badass, mas ela não mostra, nunca mostra. E eu entendo que talvez, né, aquela parada em live action é muito mais difícil você convencer que ele tá lidando com hordas de zumbis ou com muitos soldados, mas ainda assim, são 4 horas de The Last of Us que a gente tem até esse terceiro episódio. Acho que o primeiro foram umas 2 horas, depois cada um dos outros teve 1 hora, né? Então deu mais ou menos umas 4 horas de série e o Joel não fez praticamente nada. Eles passaram por alguns instaladores e fora isso eles simplesmente esquiparam tudo que dava e mais uma vez a série cortou toda a ação pra focar nesse casal. Então, tem algumas coisas que eu considero problemáticas também na forma como esse episódio foi encaixado. Foi o episódio inteiro dedicado ao romance. Foi muito cedo, ao meu ver, também, pra você simplesmente deixar de lado todo o desenvolvimento da série, dos protagonistas, pra focar só em um casal que, na série, já tá morto. Acho que essa é a parada mais bizarra, porque quando eles mataram o Bill, você tá vendo toda a história de um casal que já tá morto. Beleza que tudo aquilo vai explicar por que o Joel conhecia o Bill, como que eles chegaram naquela casa e como que ela tava toda equipada. E acabou que cortaram todo o caminho pra já entregar pro Joel e pra Ellie, no fim das contas, um monte de armas, equipamentos e um carro. Só que pularam toda a cena da escola, pularam o Byaku. Podem realocar e colocar isso mais pra frente? Podem, eu espero que façam, porque é uma cena bem icônica do jogo. Mas até aqui, eles pularam tudo isso pra focar só nessa parte do romance. E eu acho meio cedo pra você largar completamente o desenvolvimento e os protagonistas. Quando eu falei isso, teve uma pessoa que falou: mano, que crítica é essa? Quer dizer que seria mais de boas fazer isso se fosse lá pelo 5º, 6º episódio? Cara, na minha opinião, sim. Na minha opinião, seria bem mais tranquilo você aceitar a série saindo totalmente do foco dos protagonistas pra contar uma história paralela que nem vai ser muito utilizada e desenvolvida no resto da história porque os personagens já morreram, só pra te dar um pouco mais de profundidade daquele universo, né, para você entender outras coisas que estão acontecendo naquele mundo, um pouco mais adiante, quando você já viu um pouco mais da relação dos protagonistas, quando a história já se desenvolveu mais, já te mostrou um pouco mais a que veio. Eu achei cedo para deixar totalmente de lado o desenvolvimento da história. É só o terceiro episódio, ainda tem isso. Para quem tá acompanhando semanalmente, eu tenho certeza que pra muita gente isso foi bem anticlimático. Porque você tá lá ansioso, esperando, quero ver o próximo episódio, o que vai acontecer agora, né? Aí você chega pra assistir um episódio de The Last of Us e assim, é uma sensação de filler. Pra mim, deu muita sensação. Tipo, foi um episódio que ele praticamente começa e termina sem um grande desenvolvimento. Tudo que acontece é explicado muito rápido. Tipo, o Joel e a Ellie, eles estão num caminho, chegam até uma casa, encontram um monte de arma lá e se equipam. O desenvolvimento da história foi esse, em 5 minutos contou. O resto foi a história de um casal que na série já tá morto. Então fica a sensação de que você assistiu uma coisa à parte, separada, tipo, totalmente fora do que tava vendo ali na história até então. Basicamente o sentimento que você tem quando você assiste um filler de qualquer anime que você tá acompanhando. E agora pegando toda essa explicação que eu dei e tentando mostrar como eu faria então, né? O faz melhor então. Se for pra, no caso, aprofundar o romance deles e tal, como eu acho que a série poderia ter trabalhado isso pra não fazer desse episódio um grande filler e se manter mais fiel ao game. Eu acho que explorar o relacionamento dos dois poderia ser muito legal se isso fosse ser usado pra dar um impacto maior no momento que você encontra o corpo do Frank, por exemplo. Primeiro, eu acho um desperdício você tirar toda a interação do Bill com a Ellie, porque a química dos dois no jogo é uma das coisas mais interessantes ali, né, nesse momento da história, porque o Bill ele é muito ácido, então fica sempre aquela constante provocação entre o Bill e a Ellie, essa característica da personalidade do Bill que foi basicamente apagada nesse episódio. Tem algumas cenas mais cômicas, né, tem a cena da revista, enfim, você consegue aproveitar essa dinâmica que funcionou muito bem no jogo e poderia funcionar na série também, e você poderia gerar momentos que, ao meu ver, seriam muito mais impactantes. Então mostra em alguns flashbacks durante metade do episódio, não precisava ser o episódio inteiro focado no casal. Pega metade do episódio pra focar no relacionamento dele com o Frank, pra mostrar que eles tiveram uma conexão, fazer você se conectar com os personagens, e aí essa história ela vai ter um motivo, um propósito narrativo maior do que simplesmente mostrar uma história bonita de romance gay. Você vai sentir, você vai ter um baque na hora que o corpo do Frank aparece pendurado. Você vai ficar tipo, caramba, mano, é o parceiro dele, sabe? Tipo, faz isso pra ter uma tensão maior. E pra mim, isso traria uma carga, sabe? Tipo, aquela cena de, tipo, o baque mesmo. Você fica desolado, você tem uma tensão maior ali no episódio. Eu acho que a história trágica funciona muito melhor nesse contexto do apocalipse zumbi. Aquela parada de você pensar, tipo, nossa, que merda, sabe? Tipo,
É isso, mesmo. Você tá vendo uma história sobre um apocalipse zumbi. É esperado que você vai ficar mal em algumas cenas, alguns acontecimentos, e que tenha muita tragédia acontecendo lá no meio. Por isso que pra mim faz muito mais sentido nesse contexto de The Last of Us a história do Bill e do Frank no jogo. É uma história realmente trágica, como é mais esperado num apocalipse. Muito mais do que um conto de fadas perfeitinho pra caramba, onde, sinceramente, durante a maior parte do episódio você simplesmente esquece que tá assistindo uma série sobre apocalipse zumbi. Você esquece. Eu faria assim, pra respeitar mais a história original do jogo e porque, na minha opinião, funciona mais pra esse clima de The Last of Us, né? Ainda que seja uma história sobre relacionamentos também, é uma história sobre sobrevivência e apocalipse zumbi. Acho que seria um baque muito maior, sabe? Tipo, seriam sentimentos e emoções mais fortes que eu sentiria assistindo. Mas, isso sou eu. Você perfeitamente pode pensar, não, eu não gostaria de ver essa história que você falou, eu acho que a história do jogo é muito trágica, muito pesada, não seria legal, eu acho que a história da série é melhor, é mais bonita e eu acho que funciona, beleza. Sua opinião e você pode preferir, porque aí é questão de gosto mesmo. Mas pra mim, esse não é um episódio perfeito, incriticável, irretocável. Não, eu acho que é um episódio que tem alguns problemas, eu acho que tem coisas que você pode criticar nele, especialmente se você encarar como uma adaptação, e são essas coisas que me incomodaram. Não foi o relacionamento dos dois que me incomodou. Foi a forma como escolheram colocar isso na série. Usando um episódio inteiro só pra isso, mudando totalmente a história do jogo pra fazer esse romance acontecer dessa forma, tirando o Bill da história, pulando cenas importantes, cortando toda a interação do Bill com a Ellie, e transformando o relacionamento do Bill e do Frank em uma coisa que no jogo não foi. Então, foi lacração? Olha, conhecendo as pessoas por trás do desenvolvimento da série e do jogo, eu acho que as mudanças foram pensadas por uma questão ideológica. Então, isso é uma coisa que eu posso colocar como um complemento ao que o Eli falou na primeira thread dele, né? Eu acho que isso aqui, sim, é uma coisa que caracteriza facilmente o que seria lacração numa obra, mas não só isso. O lance da doutrinação e o objetivo da implementação dessas cenas, dessas histórias na obra, também pode caracterizar um pouco se foi ou não foi lacração. Mas é aquela coisa, eu diria que se foi lacração, foi daquelas bem feitas, foi daquelas bem justificadas. É uma que passa, que muitas pessoas vão assistir e não vão achar mesmo, não vão ver ali nenhum elemento ideológico. Tanto é que foi o que aconteceu. O Eli assistiu, achou tranquilo. O Clarion assistiu, achou tranquilo. Eu sei que é complicado realmente entrar nessa questão num episódio como esse, que de fato não tem grandes elementos de lacração. Não tem a vitimização, não tem o discurso, a palestrinha, o que torna o episódio muito melhor, realmente muito melhor. Porque aí fica aquela parada, pô, mas então não pode contar a história de minorias que não sempre vai ser lacração? Eu não acho que seja o caso. Eu acho que ficou bem claro aqui quais são as minhas críticas ao episódio. Pra mim, como uma história de romance, um romance LGBT especialmente, como uma versão de Brokeback Mountain, como eu disse, funciona muito bem, foi bem feito sim, foi bem escrito, foi bonito, mas como adaptação e dentro ali, enfim, eu já expliquei, né, porque que eu acho que tem pontos sim que você pode criticar e você pode reclamar e você pode não gostar. Você pode achar que teria sido muito melhor se a série tivesse feito toda essa parte do Bill de um jeito completamente diferente, mais próximo ao jogo. E aí no resto da thread do Clarion ele vai seguir por argumentos parecidos com o do Eli, né? Não faz discurso vitimista, não tenta dar lição de moral, e isso aqui eu concordo, isso aqui é a parte boa. Mas eu posso levantar um último questionamento aqui. A lacração bem feita, a lacração que você muitas vezes vai ver e não vai pensar que é lacração, você pode até imaginar. Eu acho que o próprio Clarion e o Eli, se eles forem ver as pessoas envolvidas na produção, a ideologia dessas pessoas, trabalhos que elas já fizeram, tweets que elas já fizeram, eles vão perceber, foi feito por lacradores. Muito possivelmente eles escolheram todas as mudanças pra encaixar melhor na agenda. Porque ao invés de contar a história de um relacionamento tóxico, contar a história de um relacionamento fofo, bonito e feliz pra sempre, né? Contos de fadas. Porque de todos os personagens que eles tinham pra explorar melhor o background, poderiam explorar mais do passado da Tess, poderiam explorar mais, sabe, outros personagens coadjuvantes, por que será que eles escolheram dedicar um episódio inteiro pra focar no passado do Bill, enquanto tiram totalmente o Bill da história principal do jogo? Será que essas decisões não foram pensadas partindo ali das premissas da cartilha woke? Então assim, eu acho que é complicado você cravar, não, foi lacração ou não foi lacração. Eu acho que tem muitos indícios de que foi, mas foi tão bem feito que é bem sutil e funciona. Principalmente assim, o episódio como obra isolada funciona. Mas aí tá o ponto que eu ia trazer pra encerrar. Talvez
esse tipo de lacração seja o mais perigoso, justamente porque é aquele que passa e você nem se dá conta. E é uma coisa que The Last of Us faz muito. Eu acho que por isso que eu fico mais receoso com esse episódio especialmente. Porque eu já vi muita gente falando que The Last of Us 2 não tem lacração. Muita gente falando. Não, The Last of Us 2 não tem, porque não é nada forçado. Gente, assim, resumidamente, o que tem dentro de The Last of Us? Dentro dos principais plots de The Last of Us. Você tem lá a apologia a drogas, né? A apologia à maconha. Você tem a banalização do aborto. Você tem todo um plot sobre transexualidade infantil. Você tem a substituição da figura masculina pela figura feminina, que é uma coisa que já virou padrão de lacração nas grandes obras hollywoodianas, né? Você tira o homem que era o protagonista da história pra colocar uma mulher no lugar. Você tem quebra de padrões do corpo feminino. De vários tipos, tá? Você tem a Abby, que é uma mulher gigante, super musculosa, e você tem a Tina, que ela é praticamente igual à personagem que fez o mocap do jogo, só que ela originalmente tinha uns peitão e no jogo diminuíram, porque, enfim, quebrar padrões. E boa parte do jogo é sobre um relacionamento lésbico. Você tem tudo isso. Assim, eu tô te falando elementos de dentro da história de The Last of Us. Ainda tem muitas críticas a fanatismo religioso que tem várias referências ao cristianismo. Vamos colocar dessa forma. Que é uma religião inventada pro jogo, mas claramente tem referências ali. Você pode pegar muita coisa nas entrelinhas. Então tem tudo isso. Eu tô falando da história de The Last of Us 2, mas eu poderia perfeitamente estar falando que esse é um plano de governo de um político democrata. Liberação das drogas, liberação do aborto, sei lá, qualquer narrativa, facilitação de transição para crianças / adolescentes, pré-adolescentes, a luta contra o preconceito, tem o famoso preconceituíste da Ellie, discurso contra a religião cristã. Cara, são muitos elementos. Só que aí você vai falar pra pessoa, né, que tem tudo isso, e ela fala, não, mas é que dentro daquele contexto da série tudo isso faz sentido. Tudo tá muito bem explicado. Não, mas é coerente. A Ellie já era lésbica, a substituição de protagonismo foi super natural, porque eles queriam contar uma história de vingança. Não, é tudo bem feito, tudo funciona. E assim, realmente, o jogo é bem escrito. Os caras são competentes pra passar toda essa agenda. Olha quanta pauta da agenda woke eles colocaram dentro de um único jogo. E eles passam tudo isso pra um monte de gente que joga sem se dar conta de que, querendo ou não, eles estão normalizando tudo aquilo pra dentro deles. Quando eles veem, às vezes nas entrelinhas, um diálogo onde elas estão falando sobre a gravidez, e aí um fala, mas você não pensou em abortar? Sei lá, como se assim, você não pensou em tomar um café? Sabe, como se não fosse nada? É só um diálogo bobo, pessoas poderiam ter aquela conversa, mas você vai... Tem um motivo sempre por trás disso. Você tá normalizando essa pauta. Você tá tratando como, falar de aborto é como você falar sobre qualquer outra coisa. Sobre, você quer um sanduíche agora? Você quer abortar o seu filho? Você tá afim de um café? Sabe, é isso. Então, o jogo te passa várias dessas coisas, só que sim, de uma forma sutil, de uma forma que você muitas vezes não percebe que tá rolando uma doutrinação. E acho que esse é o ponto mais importante da lacração. É a doutrinação. O perigo da lacração é a doutrinação. O motivo pelo qual eles lacram em todas as mídias é fazer com que todas essas pautas soem cada vez mais normais, mais naturais. Você vai absorvendo aquilo e você nem percebe que você tá achando tudo aquilo super normal. Não, mas qual que é o problema de uma criança trans? Eu vi lá no The Last of Us, nada a ver, mó natural e tal. Claro que você não vai fazer essa associação direta, mas quando você vai vendo vários jogos que vão te passando essa narrativa, vários filmes, várias séries, a propaganda do Burger King, sabe? Quando tudo isso vai te passando essa mesma mensagem, aos poucos, especialmente se você é uma pessoa não muito familiarizada com essas questões da guerra política, você vai normalizando tudo aquilo. Você vai pensando, não, isso é o normal, isso é tranquilo, de boa, não tem nada de errado, isso não é lacração, é só uma história bem escrita, bem feita e tudo certo, mano. Uma história sobre minorias. Então, assim, eu consigo reconhecer as qualidades de muitas obras que são lacradoras, que passam muitas mensagens. Mas eu acho que essas talvez sejam as mais perigosas. Porque quando o bagulho é escrachado que nem She-Hulk, qualquer idiota consegue perceber que aquilo ali é uma agenda política sendo enfiada goela abaixo. Agora, quando tudo é muito bem feito e você nem percebe que você tá pegando toda aquela narrativa pra você, e só tem narrativa woke, não tem um contraponto, não tem um conservador inteligente oferecendo argumentos bons pro outro lado. Não existe, sabe? É um universo onde todo mundo é woke, os argumentos são woke e eles estão sempre certos e toda a agenda deles faz sentido e é natural, normal e, sabe, eles sempre estão certos, eles sempre são a representação das pessoas boas e a representação das pessoas ruins é o que é? São os fanáticos religiosos, entende?
É tudo pra te passar essa sensação, essa impressão e pensar, tipo, não, é assim que as coisas são mesmo. Então talvez essas sejam as histórias mais perigosas, as que a gente precisa ficar mais atento. Foi isso que eu achei desse terceiro episódio. Eu sabia que em algum momento The Last of Us ia descambar pra agenda woke total, porque olha tudo que eu falei que eles têm de material pra explorar na segunda temporada. Eles podem realmente, assim, explorar toda a agenda. Eles só não podem explorar a agenda desarmamentista, né? Porque é um apocalipse zumbi. Mas fora essa, cara, sério, pode virar um grande panfleto dos democratas. Esse era o meu receio, né? Eu achei que a primeira temporada ia ser muito boa, eles não iam entrar muito nessas polêmicas, porque a segunda já tem... pano pra manga pra caramba pra eles lacrar e militar o quanto eles quiserem. Mas começou mais cedo do que eu imaginava, né? Já teve essa primeira polêmica e dividiu opiniões. E aquela coisa, se você fala que esse episódio não é lindo, perfeito, maravilhoso e que tem sim coisas que você pode criticar nele, não, você é preconceituoso com certeza. Você só não gostou porque é um relacionamento de um romance gay. É só por isso, com certeza, você se incomodou. E eu espero ter deixado claro aqui que não foi esse o caso. Inclusive achei que o romance dos dois foi bonitinho, foi fofo, foi bem escrito. Mas tem tudo isso que eu já trouxe no vídeo, não vou mais repetir, né? O vídeo já tá gigantesco. Então é isso, o que você achou? Lacrou ou não lacrou? The Last of Us faz jus ao The Lacre of Us que o pessoal criou? Ou não, é exagero, não tem nada a ver, nada de lacração? São só histórias muito bem escritas sobre minorias, que por um acaso estão todas ali dentro da pauta da agenda woke. Fala aí, deixa like, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, passe esse vídeo adiante para fazer com que ele alcance mais pessoas. E é isso, muito obrigado pela sua audiência por ter ficado comigo até o final do vídeo. Agora vamos até mais, fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição. Eu já não vejo o fim chegar e as nossas vozes vão cair.